Mas não dá para ter essa expectativa hoje, porque eu já falei, a gente já está na quarta delegada do caso, na terceira promotora do caso, ou quarta, terceira ainda, né? Sabe, tem mais uma juíza, quer dizer, quarta delegada. A delegada, 3 promotoras, uma juíza. Nesse caso, as 4 delegadas não te indiciaram. E esse caso era para ter sido concluído no ano passado. E aí que a defesa, eu até dei a matéria, que eles fazem uma manobra para impedir, pedem o depoimento de 2 pessoas que já tinham feito depoimento, não vão no depoimento, agora eles estão pedindo de novo, é isso, estão pedindo de novo. Então, eu acho que, sinceramente, é duro falar isso, eu acho que suas chances dentro desse universo da polícia e do Ministério Público é muito pequeno, sua chance, porque, porque veja, 2 anos de investigação e você não ser indiciado, alguém já deveria ter visto isso, né? Porque se eu sou repórter, eu estou com um pedacinho só dos autos, eu não vi todos os depoimentos, e eu já vi que é tudo mentira, então, qual o problema? O que está pegando para o Ministério Público e a Delegacia de Polícia da Mulher já vê que isso é mentira? Porque eu vi que tem outros casos acontecendo no Rio de Janeiro, um jogador de futebol, inclusive há pouco tempo, era mentira a mulher, ele está processando agora ela por denunciação caluniosa e já ganhou no instância. Então, eu quero acreditar eu quero acreditar nas autoridades, eu quero acreditar no Ministério Público. Mas fica difícil você ver tanta mentira, tanta coisa, sabe, os depoimentos, um desmentindo o outro, e você ainda está aí não indiciado, condenado, né? Porque quando elas entram lá no gabinete da Janja, primeira-dama, o que foi publicado na imprensa era vítimas de Melling são recebidas. Né? Não era nem supostas vítimas, nem mulheres que acusam nada, eram vítimas. Então, me assusta. Posso fazer um parêntese só sobre essa ida a Brasília? Pode. Eu não quero falar nem do ponto de vista das autoridades receberem, porque eu já falei sobre isso. Mas o que tem um lado dessa história que as pessoas... Eu vou voltar à história do MP e da polícia, que é o principal que você está falando. Mas tem uma coisa que as pessoas não atentaram, assim, e que é muito claro no que aconteceu. Que é assim, eu fiz programas e coordenei equipes que abriram espaço para muita gente. Eu e outras pessoas, né? Nós juntos abrimos espaço. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você está numa luta, ou quando você olha de fora uma luta, ou alguém que se diz numa luta, como a Luciana diz ali, nós estamos aqui por outras mulheres, né? Você tem que prestar muita atenção no seguinte, quando um espaço se abre para a sua luta, se você carrega alguém junto, ou se vai só você. Essas mulheres conseguiram audiências em Brasília, em lugares dificílimos, OAB, Ministério da Mulher, Primeira-Dama, e foram só elas. Elas não levaram mulheres de nenhum outro caso, não levaram uma mulher negra, uma autora negra, uma atriz negra, uma roteirista negra, só foram as mesmas mulheres brancas, do meu caso, se dizendo representantes do audiovisual, e eu te pergunto, no audiovisual só tem atriz e roteirista? Não foi atriz, roteirista e diretora? Não foi uma continuista, uma câmera, uma maquiadora, uma figurinista, uma camareira? A turma de baixo, para essas mulheres aí, não existe. E é isso que as pessoas têm que prestar atenção. Quando a luta se abre para você, quem você carrega junto? Elas foram lá cuidar realmente das próximas mulheres do audiovisual, deram o braço a quem? Só elas mesmas. A mais ninguém. Não dividiram o palco com ninguém. E as pessoas não reparam isso. Mas eu quero falar do Ministério Público e da... Feltrin, se eu não confesso na justiça, eu não buscava ela. Quem buscou fui eu. Eu tenho que acreditar. Porque se eu não fosse para a justiça, eu estava morto. Porque o que elas queriam, que é o que elas estão tendo até agora, que é o meu cancelamento, era isso aí. Trava tudo, xinga o cara nas redes sociais, denuncia ele para uma revista sem nenhum nome, nenhum fato, nada. Uma advogada fala... A primeira matéria da Mônica Bergamo, na coluna da Mônica Bergamo, não tem um fato, elas traçam um perfil meu, cara violento, que agarrava as pessoas à força, que perseguia e coagia
e prejudicavam mulheres, não tinha um fato que eu pudesse me defender. Um nome, uma prova. Quando sai a Piauí, aí eu tenho como judicializar, porque começa a aparecer histórias que eu sei que são mentira. Então eu consigo ir atrás. E aí eu consigo judicializar o caso. Mas o que elas queriam, esse absurdo, era só me cancelar. E o que elas estão fazendo hoje? A mesmíssima coisa. Elas não acreditam na justiça. Elas travam o processo na justiça. Eu nunca vi quem é acusado ter pressa na justiça e quem acusa travar a justiça. Porque o que todo mundo que acusa tem medo, num caso desses, é uma prescrição, é uma decadência, é um nó jurídico que arraste o caso e que impeça uma condenação. Mas acontece que as pessoas esquecem o seguinte, o nó jurídico, quando tem uma acusação falsa, também ajuda, né? Porque deixam de ser analisadas aquelas provas e acusações falsas. E para elas esse discurso serve. Dá um nó, coisa prescreve, eu não sou julgado porque prescreveu, porque decaiu, porque não sei o quê, e ninguém vê as acusações falsas. E o que todo mundo fala depois? O crime prescreveu. Não é o crime que prescreveu. É a acusação prescreveu. O caso prescreveu. Mas o crime prescreveu dá a ideia de que teve um crime que não pode ser julgado. Então é com isso que elas jogam hoje. Porque não há outra explicação para elas não terem pressa. Como é que eu que tenho pressa, elas não têm pressa? Agora, eu continuo acreditando na justiça. Quem olha aquele processo tem que arquivar ele. Quantas mentiras são necessárias para arquivar um processo? O que a gente aprendeu de justiça é tudo em filme americano, né? Filme americano a gente cresceu vendo assim, ahá, te peguei numa mentira, caso encerrado. Não, aqui é 1, 2, 3, 4, 10, 20. Inclusive nos Estados Unidos, tivesse uma mentira, se vira ação penal, se tem uma única mentira, o caso está encerrado, né? Não, porque vocês... Eu já falei isso uma vez. As mulheres lutaram anos para que a palavra da mulher tivesse força de prova. A palavra da mulher, em caso de crimes sexuais, ela tem um poder de prova. Então, você não pode faltar com a prova. Você não pode forjar uma prova. Se a mulher falta com a palavra, todo o resto do discurso dela tem que ser descartado. Se a Verônica Debon, como estou falando que você já deu, né, diz que eu criei um grupo de WhatsApp para dizer que a gente transou, e a justiça mostra que quem criou o grupo foi ela, como é que esse depoimento ainda é levado em consideração? Que outras mentiras têm que aparecer ainda?